Então, pessoal, tudo que começa tem um fim nesse mundo, né? Assim também como Nárnia. Começou quem viu tudo foi o Lorde de Gore. Ele viu Aslan formando Nárnia, né? Com sua própria palavra. É uma alusão que faz a Salmos, algumas partes da Bíblia em que Deus, até Gênesis, né? Que Jesus, ele cria o mundo através da sua palavra. A sua palavra faz as coisas existirem, né? Tomarem forma. E aí, Nárnia tiveram vários reis, as crianças foram para Nárnia, algumas crianças desse mundo, conheceram Aslan, né, que representa Jesus Cristo. E Aslan se apresenta a eles, tanto que Aslan, em um determinado momento, diz para Lúcia: Lúcia, eu também estou no seu mundo. Lá eu tenho outro nome, você precisa aprender a me reconhecer lá também. Então, mas como que foi o fim de Nárnia? Que é interessante a gente falar. Veio de uma mentira, né? O macaco, ele se apossou do poder juntamente com um Calormano, né? Um Carlomano, que era um povo inimigo de Nárnia. Um capitão, ele era ateu, e o macaco também não acreditava, que se ele acreditasse ele não faria um jumento, né? Vestir com uma roupa de Aslan, como se fosse Aslan, e como se só ele tivesse acesso a Aslan, né? Como só o macaco tivesse acesso a Aslan. E com isso ele escravizou o seu povo, o povo de Nárnia, né? E também contribuiu, né, de forma direta para a invasão calormana a Nárnia. Então a destruição de Nárnia, né, veio por conta de um engano tão grande que Aslan veio, pegou o seu povo, animais, não é? Pessoas, anões, e levou para a verdadeira Nárnia. E aí a gente vai ver que tem a ver com o que Platão fala, né? O dualismo de Platão fala que o que nós vemos nesse mundo aqui são apenas sombras das coisas verdadeiras, né? Então, assim, a Nárnia que de Gore e os outros animais estavam vivendo, né? Que foi destruída porque já estava... Os seres chegaram num tal ponto lá de descrença a Aslan e de autodestruição. Eles se voltaram totalmente para os seus prazeres e vontade de dominar um ao outro, que Aslan teve que acabar com aquela Nárnia. E aí os personagens ficaram muito tristes, mas depois eles encontraram um outro lugar que era muito parecido com Nárnia, mas era como se as coisas fossem muito mais vivas. O mar era idêntico ao de Nárnia, mas era mais vivo, as montanhas, tudo muito parecido, idênticos, mas eram mais vivos. Eles não sabiam explicar essa diferença, assim, só sabia que era muito mais real. E aí, em determinado momento, de Gore vai falar: Platão, poxa, estava tudo em Platão. Aí eles riam, eles riem lá e tal. Mas é por conta disso. O interessante é que quando Aslan ele vai destruir Nárnia, ele fica de frente a um portal e muitos animais vêm ao seu encontro. Muitos animais, anões também vêm. Alguns olham para Aslan, todos eles ficam estupefatos, assim, ficam assim, poxa, é muito poder. Mas alguns deles, além de ter esse sentimento, né, tá diante de um ser totalmente poderoso e temível, eles tinham um olhar de ódio para Aslan, né? Eles não aceitavam as leis de Aslan, então eles olhavam com ódio. E esses seres, eles se punham ao lado esquerdo de Aslan. Já outros seres também sentiam o mesmo temor, não é? Mas olhavam com olhos de amor para Aslan. Eles sabiam que Aslan era um leão, um rei amoroso, e esses iam para a direita de Aslan. No final das contas, a verdade é que cada um via em Aslan
o que de fato tinham dentro deles, o que de fato eles sempre procuravam, né? Então esses que tinham ódio a Aslan é porque ódio fazia parte da vida deles, e eles sempre, na verdade, foram contra as leis de Aslan. Eles sempre foram. Eles queriam que talvez Aslan se adequasse às leis deles, mas não eles a Aslan. E outros, já com amor, olhavam com amor e alegria, né? Assim como no início, nos primeiros livros da coleção Nárnia, para de Gore e para as pessoas que eram pessoas boas, né? Que tinham que tinham boas, eu esqueci o nome aqui, mas as pessoas que queriam fazer o bem, quando viram Aslan, eles se alegravam. Outros que eram pessoas ruins, ao ver Aslan, eles entraram em terror e não queriam ficar na frente do leão. Porque Aslan nada mais era do que a resposta do que havia dentro deles mesmos, do que eles sempre procuravam. Tanto que Aslan fala assim: no final das contas, você acha o que você sempre procura. Você sempre acha o que você procura quando você deseja algo de verdade. E o que a feiticeira e o outro lá desejavam, na verdade, era sempre coisas mundanas, domínio, não é? E aí, ao virem Aslan, eles entraram em terror. Mas assim, realmente é um livro, eu ainda não terminei de ler, eu fui para a página 731 agora, é um livro extenso, né? São 751 páginas, então ainda falta 20 páginas ainda, né, para eu terminar. E ele demora um pouco, né, porque eu leio devagar demais, mas é uma obra fantástica, Nárnia, e tem muito a ver com o que a gente vive, né? O que a gente tem que ter em mente é que nada dura para sempre. Essa terra aqui também vai acabar. Isso aqui não vai durar para sempre. Alguns falam que já está bem perto do fim. Eu sei que o engano e a maldade estão reinando muito forte sobre a terra, assim como estava reinando aqui na obra, né, de C.S. Lewis em Nárnia. E chegou um ponto que o ser humano era quase que incorrigível e os filhos de Deus estavam sofrendo demais. Então Aslan vem e resgata eles e leva eles para uma verdadeira Nárnia. É o que a Bíblia fala que vai acontecer conosco, né? Nós estamos aqui por passagem, né? Se entra em Platão, o mundo é apenas sombras de um mundo verdadeiro. Esse mundo que nós vemos é apenas sombras. Paulo, né, ele fala, olha, é engraçado, né? Paulo, ele fala isso, ele fala assim: é como se eu olhasse através de um espelho, né, de um latão na época, né, que não refletia a verdadeira imagem daquilo que se olhava. Mas um dia, aí ele fala de Deus, um dia o verei face a face, um dia o contemplarei de fato. Por enquanto o que a gente olha são imperfeições, são sombras, né? É uma caricatura bem pobre diante de algo que é verdadeiro, né? Diante de algo que é real. E a Bíblia fala isso, que Jesus ele viria, nos resgataria, prepararia para nós, né, uma cidade verdadeira, né, onde os filhos dele se reuniriam. E ele fala que os bodes à sua esquerda, né, e as ovelhas à sua direita, assim como fala no livro de Nárnia. E é legal porque quando eles chegam na Nárnia verdadeira, eles ficam assim impressionados com a beleza. Eles falam assim: engraçado, embora eu não conhecia essa Nárnia, agora eu sinto que eu estou em casa. Agora eu cheguei aonde eu sempre quis chegar. Agora de fato eu vivo, agora de fato as coisas são reais e eu estou totalmente em casa. Meu espírito está totalmente em paz e nada mais teme. E a Bíblia fala isso, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam, e fala que é um lugar onde não haverá dor, nem sofrimento, nem ranger de dente.
fala que aqueles que choraram serão consolados, os injustiçados contemplarão a justiça, né? E é muito bonito isso. Então, que a gente viva, como disse C.S. Lewis, né? As pessoas que mais fizeram para esse mundo viveram nesse mundo aspirando por um mundo muito além disso daqui. Eles não viviam com os sentimentos desse mundo de posse, de ganância, de orgulho, de dominação. Paulo fala, olha, depois que eu conheci Cristo, tudo para mim é como se fosse imundícia. Tudo que eu adquiri nesse mundo, todo conhecimento, foi tudo uma grande besteira perante Cristo. Então é isso, que a gente viva aspirando e sabendo que isso aqui é muito passageiro, a gente vê isso. A gente não tem controle de um segundo além do que a gente está vivendo aqui. Mas que nós venhamos aspirar, venhamos viver pensando em um mundo eterno, que nós iremos viver uma eternidade em um mundo muito melhor, ok? Perto do nosso Senhor, e que colheremos aquilo que de fato plantamos e acharemos o que de fato sempre perseguimos, acharemos o que de fato sempre desejamos, né? É o que a gente vai achar. Valeu, pessoal, Deus continue abençoando, que o Senhor toque no coração de cada um e se revele a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Valeu, pessoal. Valeu.